sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas, popular 1 da tarde. Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2017, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no YouTube, youtube.com/blog do Vitão. Eu sou o Vitor Guedes e tenho o nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. E ao meu lado estão David Xavier, Jade Jimenez, Caio Portela, Bruno Oliveira e Jean Gomes. Hoje você vai conferir na escalada. Estamos sem retorno aí? Podemos aumentar um pouco esse retorno aí, gente? Aumenta? E hoje no programa temos principais manchetes sobre o Corinthians, a opinião dos amigos jornalistas, o Provão, a notícia dos outros esportes, Corinthians hoje lembrando a Copa do Brasil de 95, muita coisa no programa de hoje. A gente vai debater também a estreia um pouco decepcionante contra a Chapecoense e também projetar até onde esse Corinthians pode ir no Campeonato Brasileiro. Para começar, vamos de Timão na Mídia. Hoje quem vai fazer é o Jean Gomes. Vinheta do Timão na Mídia. Alô, torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Bora, já. Vamos para as principais notícias do Corinthians. Gazeta Esportiva. Após 4 empates, Timão quer parar de dar mole em Itaquera. O que é dar mole? É, dar uma vacilada, né, nos jogos. Que é mandante, né? Tem que... Dar mole é não dar direito, é isso? Não, só para me entender, é isso? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Globo.com. Com ataque povoado, Corinthians busca clubes para os 2 últimos da fila. Lance, reforços, descanso e ajustes. Os planos do Timão na semana sem jogo. Estadão. Só uma coisa, semana sem jogo pro Lance quer dizer meio de semana sem jogo, né? Já que o Corinthians jogará domingo contra o Vitória no Barradão. Boa. Eu não trabalho no Lance, mas tem que cornetar porque o ouvinte não é obrigado a entender o que o Lance quis dizer. Vamos lá. Estadão. Lesão de Pablo deixa a defesa do Corinthians em alerta. UOL Sports. Corinthians promove ex-volante Fabinho e reforça a comissão de Carille. Foxsports.com. Destaque na goleada da Ponte Preta, Cleison desconversa sobre ida para a rival paulista. Bom, essas são as principais manchetes do Corinthians. O Corinthians que jogou no sábado, né? As manchetes dos principais esportes estão focadas nos jogos de ontem, que teve vitória do Palmeiras e derrota de São Paulo e Santos. Em relação ao Cleison, né, ficou muito claro na entrevista do pós-jogo que Cleison Lesque fez 2 gols da Ponte Preta no 4-0 sobre o Sport, que foi ele comemorou muito até um dos gols, e ficou claro que foi uma despedida, né? Se o Corinthians vai embaçar ou não para finalizar o negócio, mas ficou bastante claro que foi meio que o último jogo dele pela Ponte Preta. Foi muito bem, fez um gol de pênalti, outro gol de jogada, 4-0 Ponte Preta contra o Sport. Realmente o Cleison deve ser um reforço pro Corinthians. Eu só não sei sobre o Cleison se ele vale 4 milhões de reais por 40% mais 2 jogadores, Léo Santos e Claudinho. Enfim, essas contas do Corinthians que eu sempre tenho muita dúvida, né? Que o Cleison é um jogador de lado, não é nenhum craque, mas tem jogando o Romero, quer dizer, pode jogar no time. Agora, 4 milhões de reais por 40% são os valores que a Ponte Preta tem revelado. Já que o Corinthians é uma caixa de Pandora que ninguém fala muita coisa, mas os números que o Corinthians não nega, né? O Corinthians não deu números, parecem valores bastante acima do razoável para um jogador que não é o de cá, né? Não é Oscar, é um jogador razoável ali. O Luca, que pertence ao Corinthians, está na Ponte Preta, faz um lado de campo, às vezes até fez um gol ontem também. Enfim, o Cleiton, que veio do Atlético Mineiro Cartaz, não está jogando nada, tinha mais cartaz que esse Cleison. Eu não sei se é uma chance do Pedrinho vingar. Eu não acredito muito no Léo Jabá, que está tendo várias chances, entrou mal de novo. Mas não desfazendo o Cleison, que fez uma boa partida, principalmente contra o Palmeiras naquele 3-0 da Ponte Preta. Eu tô achando que é muito dinheiro para um jogador que é uma promessa, não um craque consagrado. Antes da gente fazer o nosso provão e ouvir o pessoal, hoje a gente vai trocar um pouco a hora, deixar os colegas pro final. Mas vamos ouvir primeiro... Foi um, né? Mas vamos ouvir o nosso gol. Gol de Jô, narrado por Botarelli. O Herói estava nos comentários, Ginaldo, Vinícius Lúcio, César Martins e Isabela Macedo estavam na programação. Então vamos ouvir o gol de Jô. Aliás, é um bonito gol. O Fagner, que jogou muito mal e falhou no gol da Chapecoense, fez uma boa jogada. Rodriguinho, que também não teve tão bem. O Corinthians não jogou bem ninguém, na verdade.
achou o Jô, que é canhoto, fez o pivô, como diria Tite, mas fez o gol de direita, foi um belo gol. Vamos ouvir o gol de Corinthians 1, Chapecoense 1. Repetindo a bola na perna esquerda, toca na direita, a bola com o Fagner, passou o Michael para receber, Fagner fintou pelo meio, deixou para trás do Rossi, foi embora na velocidade, Fagner centralizou para Rodriguinho, entrada na área, dá para bater, segurou, tocou por dentro, o Jô virou, vai fazer, bateu! Gol! Jô, número 7, o artilheiro do Corinthians, Jô! Jogada pela direita do Fagner, deixou a marcação para trás, desconcertou inteirinha a defesa da Chapecoense. Tocou pro Rodriguinho, viu a passagem do Jô, virou para cima da marcação, meteu pra rede. Jô vai nas redes, 22 minutos do primeiro tempo, Corinthians na frente, 1-0. Tá lá, garoto no fundo do gol, César Martins. E o Corinthians começa a jogar bonito. Bela jogada do Fagner, que aí achou o Rodriguinho. O Rodriguinho perdeu um pouco da jogada, mas deu bela enfiada de bola. E aí o jogo cara a cara com o Jandrei. Só escolheu o canto, fez a nação vibrar. E agora, na Arena Corinthians, o time do povo tem um. A Chapecoense não tem nada, Sérgio. Bom, sobre o gol, só tem uma coisa a dizer. César Martins nos comentários começou a jogar bonito, depois o Corinthians caiu muito de produção, não é culpa dele, não mentiu. Agora, teve um comentário de um amigo meu, que eu não vou citar o nome porque ele foi bastante preconceituoso e eu sou uma pessoa desprovida de preconceito, de machismo, de frases, então eu não vou dizer o nome dele, né? Até porque eu não concordo, mas vou repetir o que ele disse. Não dá pra empatar com um time com um goleiro que usa coque. Enfim, não vou dizer que tem fundamento porque eu faço um programa com trabalho com um repórter que vem de Baby Look. Mas enfim, realmente Jandrei de Coque tinha que ganhar o jogo. Mas eu não vou repetir isso porque seria preconceituoso, então não vou falar o que eu penso. Mas vamos lá agora ouvir o que disse Fábio Carilli depois do jogo. Almoço de família ontem, né? Tava com meus primos, minha tia, né? Minha mãe não mora em São Paulo. Aquele papo Dia das Mães e tal, né? E o esporte preferido da família é cornetar o Corinthians, né? O Fábio Carilli estavam cornetando muito. Mas, sinceramente, eu não tenho que cornetar. A gente jogou muito mal, mas estava organizado e depois que saiu o Pablo, entrou o Pedro Henrique, o time piorou, mas não tinha jogador para colocar. E quando o Romero estava muito mal, entrou o Léo Jabá, que entrou muito mal. Quer dizer, olhava pro banco, assim, o problema do Corinthians é esse. O Corinthians tem 11 jogadores, nem 11, né? Tem uns 8, 9, e os reservas são muito, 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 muito inferiores. Qualquer contusão, cartão, convocação, o Corinthians não tem substituto à altura. E a Chapecoense, que é um time fraco, time montado agora, perdeu todo mundo, pelo que todo mundo sabe. Vinha uma derrota na Colômbia de 4, jogando nada. A verdade é que merecia acabar o jogo na frente. Depois que empatou o jogo, o Corinthians não chutou uma única bola no gol da Chapecoense. Mas vamos ver o que disse Fábio Carilli. Fala, Carilli. Cada jogo, na verdade, é uma história, né? Nós fizemos o placar contra o São Paulo no Morumbi. Fizemos o placar contra a Ponte Preta em Campinas. Então, na volta, era normal que o adversário procurasse mais o gol, né? Estamos indo para o 30º jogo no ano, em 4 meses. Já é a metade do que se faz no futebol europeu. Uma semana onde a gente teve muitos problemas de gripe, sinusite, 3, 4 jogadores indo para o hospital, caso de Pablo e Moisés, ontem indo para o hospital. E muitos aí jogando à base de medicamento mesmo, com uma viagem muito ruim. Não é desculpa, né? Estamos trabalhando bastante, mas foi uma semana que a gente teve que controlar muito e foi visível alguns jogadores muito abaixo dentro de campo. E eu queria também que você explicasse as entradas do Casim e do Jabá. O Jabá foi para ganhar força, mesmo ali, para tentar buscar profundidade. A do Casim para colocar 2 jogadores de área, sendo para o Jô sair um pouquinho mais, igual aconteceu em Mirassol, a gente jogou assim e eu gostei do que aconteceu lá em Mirassol. Foi para tornar a equipe mais agressiva, tirando o Gabriel e colocando o Rodriguinho numa situação mais de armação, mais atrasada como um volante, né? Essas foram as substituições. Romero
mostrou sinais de cansaço ali. Na hora de marcar, o Apodi é um jogador que exige muito, né? Então a ideia foi essa. Bom, repito, o Carille faz um bom trabalho, mas se ele gostou tanto da atuação contra o Mirassol, isso foi na metade da primeira fase, nunca mais ele repetiu. Quer dizer, ele gostou tanto assim, né? Enfim, não surtiu muitos efeitos, mas não culpo ele pelo resultado. Agora, realmente, o Romero estava cansado, o Léo Jabá já entrou cansado, né? Ele nasceu com 90 anos, né? Tem 20, mas ele já entra com uma tiriça desgraçada. Mas além do Caio Carille, falaram na zona mista Jadson e Gabriel. Gabriel, esse que deu lugar a Rodrigo. Uma substituição. Rodrigo é muita intimidade, né? O Rodriguinho, uma substituição absolutamente tática, né? Saiu o volante, entrou para entrar um centroavante. Rodriguinho, que tomou um amarelo, né? Um amarelo bobo, mais um amarelo bobo para conta do Rodriguinho. Gabriel, vamos ver o que disseram então. Jadson e Gabriel na zona mista. O empate realmente é decepcionante. Mas um lado é bom, assim, né? O Corinthians foi campeão paulista, mas o Corinthians empatou com o Brusque, foi eliminado pelo Inter de Porto Alegre na Série B, sofreu um bocado com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians vem de 4 empates em casa, cedendo empate para São Paulo, Ponte Preta, Inter e agora pro Chapecoense. O Corinthians não vive um momento tão bom. Fez uma partida espetacular contra a Ponte Preta em Campinas e ganhou do São Paulo fácil no Morumbi, mas depois a gente viu que, pelo Defesa e Justiça, que não fez mais que obrigação. Qualquer um faz gol do São Paulo, entra nas áreas. Enfim, quando não faz nada, ele pega o lateral e dá pro adversário. O time do São Paulo tem camisa, tem tradição, tem rivalidade, mas não é parâmetro. São Paulo é um time totalmente desorganizado, qualquer um vai lá e faz o que quer. Então o Corinthians fez um bom jogo contra a Ponte Preta, e isso não pode ser parâmetro. O Corinthians tem dificuldade de armar o time, especialmente quando o time joga em casa fechado. Foi assim com a Ponte Preta, foi assim com o próprio São Paulo empatou, bem que era um jogo já classificado, afinal, né? Mas o Corinthians sofreu com o Red Bull, o Corinthians perdeu do Santo André. O Corinthians é um time que não tem muita opção. E ficou claro, né? As coisas não funcionaram, entrou o Casim, quer dizer. É complicado. E essa lesão do Pablo piora bem um setor que está definido, que é a defesa, né? E o Pablo, inclusive, vive um problema contratual. O Corinthians que não conseguiu... O Corinthians que tem essa bola toda para dar jogador ali para Ponte Preta, pro Cleison, ainda não resolveu a questão do Pablo, que na minha opinião é prioritária. Vamos ouvir Jadson e Gabriel. Fazendo cera desde o começo do jogo, pela proposta de jogo, eles vieram por uma bola. Então, conseguiram achar um gol. Depois do segundo tempo, a nossa equipe teve que sair mais pro jogo para tentar conseguir a vitória. Eles até conseguiram criar alguns espaços ali e acabou dando mais espaço para eles jogarem. Mas a gente está... Acho que a equipe, que nem eu disse, continuar trabalhando e esquecer esse jogo e pensar no próximo. A Chapecoense veio muito fechada, né? Não deu espaço para nós tentar infiltrar com a bola. Até o gol foi numa jogada dessa. Depois, eu não sei se foi falta no Fagner ou não no gol da Chapecoense, mas isso também acontece. Foi mais tentar... criar mais jogadas com eles fechados lá atrás. Acho que a dificuldade hoje foi essa. Bom, o Corinthians reclamar que o adversário joga por uma bola é de uma cara de pau monstro, né? E faz parte do futebol, mas vamos sem muitas delongas, como ensinou pra mim David Baby Luke Xavier, que tava dormindo com o Aurélio essa noite. Ele tava me ensinando algumas palavras. Vamos pro nosso provão. Solta aí, Evaldo Filho. Hoje tá a equipe completa, né? Tem até plateia, tem o Luiz fazendo poropopó na torcida. Temos... Quando o cara é puxa-saco, né? Olha o Felipe, mal chegou, tá deixando uma barbinha ridícula igual do chefe. Olha lá. 2 Rubens Evaldo Filho, ninguém merece. Solta pra nós aí a vinheta do Provão. Provão. Olha, um bom humor que eu estou de segunda-feira, acordei pouco cedo, depois do jogo de sábado, eu daria... Se fosse pra vocês o Provão, tá todo mundo repetido, DP direto, mas como eu sou profissional, equilibrado, zen, já fiz minha meditação, meu yoga matinal, vamos lá. Cássio não teve culpa no gol, a bola bateu na trave, enfim... além de não ter culpa no gol, não falhou nenhum lance de saída de gol, enfim, mas também não fez nenhuma grande defesa. Então aquela atuação começa com 6, termina com 6. Nem pra lá nem pra cá, mantém o 6 pra ele. Cássio, 6,5. 6,5 pro Cássio. Realmente não teve culpa no gol da Chapecoense e também não foi necessário fazer tantas defesas importantes. Eu dou nota 5,5 pro Cássio.
Cássio, nota 6. Cássio, 6,5. Fagner. No Agora São Paulo Domingo, né? Meu irmão Marcos Guedes fez as notas do Corinthians e ele não é que nem eu, ele é mal-humorado. Acho que a nota mais alta que ele deu foi 5. Ele acabou com todo mundo. Essas pessoas revoltadas, né? Eu sou uma pessoa mais tranquila, mas o Fagner foi patético em campo. Só que ele tem uma participação no gol, nos 2 gols, né? No gol do Corinthians começou com ele. E no gol eu não vi, o Gabriel falou, eu não vi falta nenhuma, assim, foi falta no máximo de equilíbrio dele. Tudo bem que ele tem 1,12 m de altura, não é ele que tem que marcar ali, mas ele joga na defesa, ele tem que fazer alguma coisa, era no setor dele ali. Eu sei bem o que ele sofre. Mas você é na lateral do Corinthians, né? Mas tem o tamanho. Eu sei, você compra a blusa regata e vem aqui como se fosse blusão. Exatamente. Mas enfim, 3 pro Fagner. Não, 3 não, vai. Vamos lá, 3,5. 4 pro Fagner. Nota 5 pro Fagner. O gol foi em cima dele, né? Nota 4,5. Que tudo, hein? Fagner merece nota 4. 4 também pro Fagner. Balbuena que estava num vídeo com o Romero, né? Vamos ouvir esse vídeo primeiro? Não. Na atuação de Romero, o Evaldo Filho tá preparado pra esse momento ímpar? Evaldo Filho e Evaldo Filho Júnior, os dois estão preparados? Evaldinho e Evo. Bom, enfim, Balbuena estava lento, né? E assim que Pablo saiu, que o Pablo está pro Gamarra, assim como o Balbuena está pro Batata, né? Assim que teve o Benedito, ele piorou muito de produção e como o Chapecoense marcou atrás da linha da bola, sobrou pro Balbuena armar o time e aí foi um horror, né? Enfim, 4,5 pro Balbuena, já emendo com o Pablo sem nota e Pedro Henrique. Eu noto o Balbuena, vai. 4 pros dois. 4 Balbuena, 4 Pedro Henrique e Pablo sem nota. Balbuena nota 5, Pablo sem nota e Pedro Henrique 4. Nota 5,5 pro Balbuena, Pablo sem nota também, Pedro Henrique 5,5 tá bom. Acho que ele não comprometeu, mas também não fez nada demais. O Pablo sem nota, até pela questão da contusão e que não seja tão grave, né? A gente sabe que contusão muscular leva o jogador a ficar um bom tempo parado. E a contusão dele foi sozinho, né? Foi um lance isolado que ele estava correndo e acabou abrindo mesmo o músculo. O Balbuena nota 4,5, como o Vitor falou, a Chapecoense jogando fechado ali, eram os 2 zagueiros que começavam a armação do time no meio campo, porque o Corinthians estava com um volume de jogo muito grande, principalmente no primeiro tempo, estava bem adiantado. Então o Balbuena acabou errando alguns passes e proporcionou contra-ataques perigosos para a Chapecoense, nota 4,5. E o Pedro Henrique, que entrou depois, dou nota 5 para ele. O Pablo vai ficar sem nota, né? Infelizmente sofreu uma lesão aí, sentiu. Ele também na semana vinha sentindo um sinusite, né? O cara ele disse. Vai ficar sem nota. O Pedro Henrique entrou no lugar dele, jogo mediano dele, 4,5. E o Balbuena me pareceu meio perdido no lance do gol, né? Pra marcar o Wellington Paulista. Ficou meio zonzo no lance, então nota 4. Balbuena 3 e o Pedro Henrique 4. Eu não sei se vocês falaram muita bobagem, que eu fui lá conversar com o pai e filho, Evaldo e Evaldinho. Estou de volta. Arana não jogou muito bem, mas ainda assim, logo no começo do jogo, ele fez um cruzamento na cabeça de Rodriguinho, cabeceou pra fora, enfim. Mesmo quando ele não joga bem, a Chapecoense o Apodi lá de tanta preocupação do Raul, ele não se criou muito por ali. E piorou muito no segundo tempo, como toda coisa. Eu vou dar nota 5 pra ele, vai. Guilherme Arana, 6. Nota 6, manteve a regularidade. Vou dar nota 5 pro Guilherme Arana. Na verdade, a marcação do Apodi era do Romero, né? Era característica do Romero. E o Arana, ele ficou mais ali com o Rossi. O Rossi dava muito trabalho pro Arana, mas de uma maneira geral, o Arana foi bem nessa marcação defensiva, só que ofensivamente, principalmente na parte do segundo tempo, quando toda a equipe do Corinthians caiu de produção, o Arana acabou caindo junto. Nota 5,5. Arana pareceu cansado junto com todo o elenco, então nota 5. Arana 5,5. Gabriel, enfim, fez sua função ali, nem sem brilho, mas também sem comprometer, 6. Casim entrou já no Corinthians, estava completamente perdido taticamente, não acrescentou nada. Então, 6 pro Gabriel, 4 pro Casim. Gabriel nota 6,5 e Casim 4,5. Nota 6,5 pro Gabriel e Casim nota 5,5. Nota 5 pro Casim, achei que ele não foi muito bem, não. O Gabriel jogou normal o primeiro tempo, saiu junto com o time, jogava mais na parte ofensiva do meio campo. No segundo tempo caiu como todo o time, mas o que me ficou na cabeça foi aquele contra-ataque
que foi armado ali pelo Romero, puxou do meio, já deu o passe errado pro Rodriguinho na direita. A bola sobrou pra ele fazer a ligação, não lembro quem tava na esquerda, mas ele tentou de cabeça. Ele poderia ter tido um pouco mais de calma naquele momento e ter feito o passe mais forte. Acabou com o contra-ataque do Corinthians, que poderia até matar o jogo naquele momento. Nota 5,5 pro Gabriel. E o Casim acho que acrescentou muito pouco realmente ao sistema ofensivo do Corinthians. Entrou no momento que o time já estava bagunçado também. Vou dar nota 4 pro Casim. Gabriel, nota 6 e o Casim 4,5. Michael também começou muito bem o ano, teve uma queda, não uma queda brusca, mas assim, não tá voltando a jogar aquele futebol que jogou no começo do ano. Enfim, uma atuação apenas regular, 5 pro Michael. Michael, nota 5 também. Nota 6 pro Michael. Acho que ele teve uma queda que é natural, né? Começou muito bem o ano e agora tá no momento de oscilação. Foi um jogador que não comprometeu, mas também não acrescentou nesse jogo. Foi uma partida muito regular do Michael. Nota 5. Michael não apareceu muito não, nota 5. 5 também pro Michael. Tá, poder de síntese da Jade hoje, né? Por incrível que se eu contar na rua que a pessoa que fala menos no programa é uma mina, ninguém vai acreditar, né? Não, ninguém acredita. Fora a voz de telefone dela, atendente de telefone. Quem vai acreditar? Jadson que teve uma atuação discreta, pra dizer o mínimo, não apareceu, na bola parada dele não estava azeitada, apareceu pouco no jogo. O Corinthians não jogou bem ele, nem Rodriguinho, quer dizer, o Corinthians caiu muito de produção, tem crédito, né? Mas como a questão é, a atuação da partida ele foi mal, 4. Jadson que voltou a jogar com a 10, né? Acabou o Paulistão, aposentou a 77, Guilherme que está no Atlético Paranaense tomando 6-2. Há quem diga que ele fez um gol, mas eu vou lembrar que foi 6-2 pro adversário. Ele agora assumiu a 10, é o número 10 do Corinthians oficialmente, Jadson. 4 pra ele. Jadson realmente não foi bem no sábado, 4,5. Nota 5,5 pro Jadson. Eu vou dar nota 5 pro Jadson pelo comprometimento ali pelo lado direito na marcação, nas subidas do Reinaldo. Então nota 5 pra ele. Jadson vai levar nota 5, ele não conseguiu fazer aquela aproximação que ele vinha fazendo com o Rodriguinho, os dois não conseguiram se entrosar bem nesse jogo. Jadson 4,5. Rodriguinho, mas não quero nem falar, canta aí vocês dois, né? Primeira voz. Vai, Jean. Eu não ligo pro que os outros falam, me arrependo só do que não fiz. Tá ótimo. Olha, eu me arrependo de tanta coisa. Eu também. Inclusive de cantar. Inclusive as que eu fiz, mais das que eu não fiz. Mas 4 pro Rodriguinho, vai. Não, 4 não, 5. Ele foi mal igual aos outros, mas ele tem uma participação fundamental no gol. Chutou a bola raspando o travessão ali. Então, por questão que eu dei 4 pra 4 todo mundo, dá 5,5 pro Rodriguinho. Rodriguinho, nota 5. Nota 6 pro Rodriguinho. Bom, sobre o segundo tempo nem se fala, né? Mas ainda assim no primeiro tempo acho que foi o jogador mais lúcido do Corinthians, que tentou alguma coisa tecnicamente, então nota 6,5. No dia que o Shampoo é a pessoa que usa a palavra lúcido, é porque realmente o mundo vai acabar, de 2017 não passarás. Quem viveu verá. Vamos lá, Rodriguinho, nota 6. Lúcido ou não? Lúcido também, eu acho. O Lúcifer. No primeiro tempo, né? Rodriguinho 5,5. Rodriguinho, lúcido. Tá certo. Agora? Romero ia fazer agora. Mas assim, a gente acaba a primeira atuação, depois o Romero merece um capítulo toda parte. Né? Vocês devem ter visto, ouvinte. Tá, já coloquei até no meu Twitter pessoal, na página, viralizou em 200 mil grupos de WhatsApp. O Romero dando uma aula de etiqueta e boas maneiras, mandando tomar caju, quem critica ele e tal, com aquela lucidez. A gente daqui a pouco vai mostrar pra você o que disse Romero, né? O que teria dito Romero editado, e a versão original já tá lá. E, primeiro aqui, nota dele em campo. Em campo, ele merecia mesmo. Uma atuação muito ruim. Corinthians, mesmo jogando mal, puxou um contra-ataque ali. Quando tava 1-0, Romero tinha um zagueiro da Chapecoense e 3 corintianos. Era pra fazer o 2-0 e acabar o jogo. Ele não foi fominha, né, querido? Ele pensou errado, passou pra pessoa errada e passou atrás. E 1 minuto depois a Chapecoense empatou o jogo ali. Aquela hora podia ser o 2-0 e aqui a gente estaria falando de uma vitória convincente, enfim. Então o Romero foi muito mal na partida. O Romero que é o artilheiro de Itaquera com 18 gols, enfim, fez o gol do título contra a Ponte Preta, ele errou, inclusive, né? Ele chutou mal no gol do título, mas enfim, fez o gol do título, mas foi muito mal nessa partida, como a média do time, 4 para ele. Romero, nota 4. Nota 4,5 pro Romero. Ele começou na característica dele, né? Marcando principalmente as subidas do Apodi pela direita no primeiro tempo, mas tecnicamente não se espera nada de Romero, e como a equipe caiu no segundo tempo,
aí que o futebol dele, nem o futebol tático do Romero apareceu mesmo, nota 4. E tem o Léo Jabá também, né, que acabou entrando no lugar dele, acrescentou muito pouco ao Corinthians, nota 2,5. Romero, nem taticamente ele fez um bom jogo, né, no sábado, então ele merece nota 4. O Léo Jabá, sem nota pra mim. Romero 4. Bom, Léo Jabá entrou no mesmo nível do Romero, só que com menos vontade. Então 3,5 pro Léo Jabá. Léo Jabá 3. Nota 4 pro Léo Jabá. Muito mal. Exatamente, pouco acrescentou, como o Carille falou na entrevista coletiva, era para dar mais velocidade, profundidade ao time pelo lado esquerdo e nada disso aconteceu, o time continuou travado lá atrás e sofrendo pressão da Chapecoense, nota 2,5. Eu já tinha dito, né, eu acho que ele entrou muito mal, né, então nem deu uma nota pro Léo Jabá. 3,5 pro Léo Jabá. Jô. Bom, o Jô, que é canhoto, fez a jogada do gol e fez o gol com a direita, enfim, o que se espera de um atacante. No mais, não participou do jogo porque o Corinthians não conseguiu chegar no ataque. Então, dou 6 pro Jô. Pelo gol, 7. Nota 7 pelo gol. Nota 6 pelo gol, né? Teve calma, teve tranquilidade, infiltrou bem no meio da zaga da equipe da Chapecoense. E na saída do goleiro, muita calma, muita tranquilidade, muita classe. Conseguiu fazer um bonito gol. Nota 6. O Jô fez um bom trabalho no gol, né? O trabalho de pivô perfeito, tirou o zagueiro e mandou por cima do goleiro com o pé ruim, né? Então, nota 7. 6,5 pro Jô. Bom, o Carille a gente já comentou, né? Carille fez o que possível, assim, mas não achei que ele foi feliz nas substituições, mas não tinha um banco para mexer muito melhor. Agora vamos ouvir o que disse. Primeiro, assim, a versão que viralizou ontem à noite, né? Rodou grupo de WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim, de torcedores. O que Romero a declaração de... Acho que foi no domingo, né? Já que foi no domingo que viralizou isso. Popular ontem. Vamos ouvir. Bem, que Romero, você nunca confiou em mim, né? Vai tomar no c... Olha, eu não sei pra quem ele disse isso, naquele momento eu não sabia, mas eu não fiquei nem um pouco ofendido, eu não dormi na pia, fiquei tranquilo, mas eu poderia ser uma das pessoas atingidas, porque eu sou uma das pessoas que jamais confio em Romero, eu e dos 30 milhões de corintianos, tirando a mãe do Romero e a nossa ouvinte que sempre participa aqui. Sim, Ana Paula. Acho que mais ninguém confia no Romero. Então ele mandou, tirando a mãe aliás, o Dia das Mães, né? Um beijo pra mãe do Romero, não sei se deve ser viva, né? Ele é novo, né? A mãe do Anjo e do Oscar, né? No mínimo tem 2 filhos, não deve ser fácil a mãe do Anjo e o Romero. Mas enfim, um beijo pra dona Romero. Agora, muitas pessoas, não foi o meu caso, mas muitas pessoas ficaram indignadas. Quem é o Romero pra criticar? Enfim, também eu não achei que foi pra ofensa também, não. Xingou ali, numa brincadeira. Mas hoje surgiu a versão original. Foi uma brincadeira do Romero, que estava jantando com o Balbuena, que é compatriota dele e outras pessoas, e mandou um áudio no WhatsApp pra um amigo deles em comum, Milton. Esse amigo chama Milton, brinca, você não confia em mim? Como você brinca com o seu amigo? Eu não, porque eu sou uma pessoa de classe, jamais faria pra um amigo meu mandar tomar no cu. Então, mas assim... E viralizou, mas aí o Corinthians soltou, divulgou, enfim, já tá a versão original, dizendo que o Romero, provando que o Romero não foi um desabafo aos críticos, foi um vídeo, e hoje em dia é muito perigoso, você manda mensagem pra alguém no particular e as pessoas não só viralizam, como editam e tiram de contexto. Então, a íntegra, vocês vão reparar que o mesmo áudio, no começo tem um Milton, que seria esse amigo em comum dele e do Balbuena. Vamos ouvir. Aí, Milton, tudo bem? Que Romero, você nunca confiou em mim, né? Vai tomar no cu. Romero esqueceu do Milton e a gente esqueceu do P. Mas foi literalmente na íntegra. Foi na íntegra, enfim. Faltou o P, mas é isso que aconteceu. Mas também, assim, o ouvinte em casa já mandou, já ouviu, então tá tudo certo. Segura aí, Milton. Segura aí, Milton. Segura que o B.O. é seu, Milton. Agora, enfim, essa imagem é muito fácil de achar, não só o áudio. Tá rodando por aí. Eu mesmo coloquei nas minhas redes sociais. Vou até pedir pra nossa Jade de Furacão de Minas depois colocar na página do Timão Universitário. A questão não foi nada ofensivo o que disse o Romero pra gente reclamar, mas mesmo assim ficou claro que não foi um desabafo. Ele já fez outras vezes, ele é meio cheio de mãe, brigaram comigo, falaram que eu não jogo nada. Ele acha que joga alguma coisa. Mas enfim, não foi o caso dessa vez, ele não tava desabafando. Foi uma brincadeira entre amigos e que viralizou. Segue o jogo, e também quem ficou ofendido com isso também é muita afronhice que vai se ofender também.
Eu acho que não precisa de uma explicação. Não é algo pessoal, não citou alguém, você tal pessoa, não foi uma resposta a ninguém, enfim. Futebol também Pela não cara é... dele se vê que era uma brincadeira, né? Futebol também não é um... Eu sou contra futebol ser um mundo à parte, que pode tudo, pode... Mas isso aí faz parte do contexto ali, uma brincadeira repito, que foi num fórum íntimo ali, numa mensagem trocada com um amigo que, por algum motivo ou outro, vazou. Alguém quer falar de Romero ou não? Hoje em dia tá muito mimimi, né? Tá faltando aí, depois as pessoas falam que falta um jogador que é mais polêmico e tal, aí o Romero faz uma brincadeira dessa, todo mundo fica criticando ele aí. Deixa o cara falar, brincar também, todo mundo tem o direito, pô. Confesso que não me ofendeu. Bom, a gente fez o nosso programa. Vamos ouvir agora o que disseram nossos colegas jornalistas da Rádio Coringão e também de outros veículos que sempre prestigiam o programa. Marília Ruiz, Vessone, Marco Belo, Márcio Ramos, e o pessoal da Rádio Coringão, Wagner Herói, Vinícius Lúcio, Ginaldo, não sei mais quem gravou. Vamos ouvir os comentários de Corinthians e Chapecoense e o que eles pensam da projeção do Corinthians no campeonato. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Vamos falar sobre o empate do Corinthians com a Chapecoense. 7 jogadores com surto de gripe, alguns hospitalizados, como o lateral esquerdo reserva Moisés, o Cássio falando que teve que tomar injeção para jogar, o zagueiro Pablo passou por sinusite, mas saiu com uma lesão, não teve nada a ver uma coisa com a outra, mas misturaram as coisas no final do jogo, falaram que o Pablo saiu por causa da sinusite, mas enfim, o Corinthians estava cansado, a Chapecoense também estava cansada, né? O time de Santa Catarina tinha voltado da Colômbia, disputado a final da Recopa, iria direto para Buenos Aires para enfrentar o Lanús pela Libertadores da América. Não dava para falar que o Corinthians estava mais cansado que o adversário. Mesmo assim, alguns jogadores do Corinthians andaram em campo, fizeram um bom primeiro tempo, naquele ritmo que o corintiano já está acostumado, né? Se defendendo e saindo no contra-ataque. Assim saiu o gol do Jô na jogada do Rodriguinho, mas no segundo tempo o Corinthians andou e a Chapecoense, mesmo cansada, achou forças onde não tinha, jogou muita bola o time de Santa Catarina e acabou empatando o jogo. Foi até bom para o Corinthians, a meu ver, porque poderia ter perdido. Jogou menos que a Chapecoense no segundo tempo e se fosse um placar de virada 2-1 para a equipe de Chapecó, acho que seria justo até. Então o empate ficou de bom tamanho pelo que o Corinthians jogou, não pelo que poderia fazer, né? Claro que o resultado normal seria a vitória do Corinthians. Agora, os jogadores ainda folgam hoje, voltam aos trabalhos amanhã. Esperamos que sem gripe, esperamos que sem muitas lesões musculares, sem cansaço, e aí sim, domingo que vem contra o Vitória, o Corinthians consiga reverter, consiga vencer fora de casa para recuperar esse empate inesperado na Arena Corinthians em Itaquera. Um abraço para o pessoal do Timão Universitário. E o Romero deixou um recado para o Vitão na internet. Vocês têm que colocar o recado do Romero para o Vitor Guedes. Ele gravou um vídeo especial para você, Vitão. Bom dia, galera do Timão Universitário. Aqui é a Marília Ruiz do Estadão. E tô aqui para comentar a estreia frustrante do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Depois de um título paulista e na sequência a classificação na Copa Sul-Americana, onde o Corinthians já mostrou um cansaço muito grande no segundo tempo, foi visível, o Corinthians estava pregado em campo. O sábado foi o dia exatamente da ressaca. O Corinthians empatou por 1-1, resultado que não era o esperado, mas que não foi também uma catástrofe. Sabemos que o ano vai ser longo, são 38 rodadas, agora 37 finais, chato pra caramba, eu acho, pelo menos. Há quem goste, mas eu acho chato. E eu acho que o Corinthians tem condições de fazer um campeonato honesto e, quem sabe, dar um pouco mais de alegria para a torcida corintiana. Até a semana que vem, bom programa para vocês. Alô, Vitão, alô, amigos do Timão Universitário, aqui quem tá falando é Renato Tortorelli do programa Agora o Bicho Vai Pegar da Mix FM, tudo bem? Bom, falar da estreia do Corinthians no Brasileirão, né? Corinthians e Chapecoense evidenciou essa dificuldade que o Corinthians tem de propor o jogo em casa, né? Quando o Corinthians pega um time que ataca, o Corinthians jogando por uma bola no contra-ataque, com uma defesa sólida, realmente joga melhor. Quando tem que propor o jogo, sair, tem dificuldades, principalmente contra time pequeno. Isso ficou bem claro no sábado, principalmente o segundo tempo, que o time foi bem mal. Mas pior que um empate foi a perda do zagueiro Pablo, realmente o grande destaque do setor defensivo do Corinthians.
Mas tudo bem, é só o primeiro jogo, temos mais 37 rodadas e o time do Carille tem muita consistência, acho que um pouquinho mais de qualidade ofensiva, o time pode engrenar nesse Brasileirão. Tá, um grande abraço a todos, tchau, tchau. Olá amigos, aqui é o Teleco 1910. O Corinthians neste sábado ele fez uma partida, diria que boa no primeiro tempo, e no segundo tempo faltou gás e faltou pressão. O Corinthians acabou sendo, não diria dominado amplamente, mas a Chapecoense deu mais trabalho do que a gente esperaria, né? O Corinthians não conseguiu dominar a pressão da Chapecoense. Quanto a questões de propor o jogo, a gente sabe que o Corinthians não é um time propositivo, pelo menos por enquanto ele está trabalhando nessa questão de melhora e posicionamento das peças. Mas o Corinthians teve suas chances e não converteu, né? Acho que aí a gente pode dar até um destaque para o Romero. Eu inclusive cheguei a colocar na timeline que ele erra um passe ridículo de contra-ataque, depois ele faz um belo drible, uma bela retomada. Então esse é o problema do Romero, né? Todas as vezes que precisa de raça, ele arrasa. Todas as vezes que precisa de técnica, ele desaponta. Vamos ver se isso aí muda com a chegada de Cleison. E quanto ao cansaço, gripe, etc., se o jogador está tão mal assim, será que ele realmente precisa entrar em campo? Porque se você coloca um jogador que está mal em campo, sobra para o jogador que ele jogou mal. Se você coloca o reserva, sobra para a diretoria que não contratou quem deveria, né? Do jeito que ficou, acho que ficou ruim para os atletas, ficou ruim para o treinador, ficou bom para a diretoria e ficou ruim para a torcida, que a gente contava com uma vitória, que no Brasileiro, se você não ganha de times pequenos e médios na sua casa, de quem que você vai ganhar? Mas ficou assim, temos mais 37 rodadas pela frente. A lógica indica que o Corinthians luta por uma vaga para Libertadores, né? Quem sabe, diria assim, entre o terceiro e o sexto lugar, mas o Campeonato Brasileiro sempre traz suas surpresas. Espero que seja uma boa para nós. Um abraço a todos e vai, Corinthians! Fala Vitão, galera do Timão Universitário, grande abraço, grande semana, sempre uma honra estar por aqui com vocês. É o Maércio Ramos que está falando, também do podcast Timão, e com vocês para falar de Corinthians, grande paixão de todos nós, que começou o Campeonato Brasileiro. Acho que eu estou fora da média, de tudo que eu tenho ouvido. Porque o Corinthians, campeão paulista, não se iluda, porque não fará uma grande campanha no Brasileiro, porque tem sido assim nos últimos anos com os campeões estaduais, aí é uma ilusão, o time não se reforça. Acho que com um time de título dá para fazer uma grande competição, com 38 jogos, tem que tomar cuidado com o rebaixamento, não vai ser campeão, olha lá se vai conseguir vaga para Libertadores da América. Eu não concordo com nada disso. O Corinthians fez um bom campeonato paulista, foi campeão, muitas vezes não foi brilhante na maioria delas, como para mim foi brilhante na Sul-Americana nos 2 jogos, e este será o Corinthians, dentro de uma média de um time que não sofre, mas pegou a Chapecoense bem arrumada. E esse time de Santa Catarina é um novo time. O que aconteceu, o episódio triste e lamentável, ficou para trás. É um novo time, um novo grupo, novo treinador, novos diretores, mas com a mesma mentalidade de vencedora e também com uma grande torcida, porque ela será uma das sensações desse Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians começou bem, começou do jeito que eu esperava, pelo menos. Um time arrumado, organizado, como é o Corinthians, que não teve um Jadson brilhando, nem um Rodriguinho, e aí o Corinthians fica um time comum. E esse time comum foi campeão paulista. Trouxe alguns diferentes. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme. Esses caras não deram certo. Então, assim, é dentro da média o Corinthians. E vai ser assim durante todo esse Campeonato Brasileiro. Longo pra caramba. Mas um time estruturado. Eu não me iludo com um time que começa fazendo 4, 5, 6 gols. O campeonato só começou, assim como começou com um empate pro Corinthians, começou com goleada para uns e com derrota para outros. É só o início. É um Corinthians talhado para ser pelo menos 5, 6,
quarto colocado, terceiro, para título, nesse momento não dá para apontar nenhum, só está começando, mas acredito nesse Corinthians, organizado do técnico Carille, com algumas contratações que devem acontecer, 2, 3 no máximo, acho que é um Corinthians muito competitivo, do jeito que a Fiel gosta, do jeito que todos nós gostamos. Grande abraço, grande semana para todo mundo, tô batendo asa! Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessoni mais uma vez aqui com vocês, prazer participar de novo, para falar desse empate aí do Corinthians por 1-1 com a Chape, um empate que eu acho que no fim das contas refletiu muito bem o que as duas equipes fizeram em campo. O Corinthians começou melhor, jogou bem no início e depois parou. E a Chape continuou em cima, jogou bem, eu acho, até praticamente desde o começo do jogo. E a Chape fez uma coisa que talvez o Corinthians poderia ter feito, que era ter dado uma mesclada no time, colocado jogadores que não atuaram na quarta-feira lá na Colômbia. E ela conseguiu manter um ritmo legal durante o jogo. E o Corinthians, por sua vez, até depois da partida o Cássio revelou isso e o Carille confirmou, diversos jogadores debilitados. Eles falaram até em 6, 7 jogadores debilitados fisicamente. 2 deles tiveram que parar no hospital, né? Que foram casos do Pablo durante a semana e o Moisés também no sábado, com amidalite, com outras coisas. Então, assim, eu acho... É difícil, né? Você colocar isso na cabeça do jogador, pedir para que o cara não queira ir para o jogo, depois de classificar no Chile, depois de ser campeão, primeiro jogo em casa de novo, depois do título. É muito difícil o jogador querer ficar fora, a gente até entende isso. Mas talvez faltou ali alguma coisa, mais ou menos tentar mesclar um pouco, colocar jogadores que estão ali com gás todo, louco para jogar. O Camacho, por exemplo, no time, o próprio Casim, se fosse o caso, outros jogadores, até o Marquinhos Gabriel, que deve estar doido para jogar um pouco também. Então, assim, acho que faltou um pouco, talvez, já que estava essa situação dos jogadores tão debilitados, poderia ter dado uma mesclada para dar um gás novo. E esses titulares entrarem no final do jogo, no segundo tempo, enfim, o Pedrinho poderia ter entrado, o moleque deve estar com um tesão lascado de jogar. E aí jogou o time titular e o time sentiu, né? Claramente sentiu, não conseguia correr direito, não conseguia manter aquele ritmo que o Corinthians joga sempre muito no limite, consegue suas vitórias assim, e dessa vez não conseguiu porque realmente não tinha condição física. E quando você não tem uma condição que você sobressaia tanto na técnica, você precisa sobressair na física, e algo que o Corinthians não tinha no sábado. Então, é claro que falar depois do jogo é fácil, que foi um erro e etc. Se tivesse vencido, superação dos jogadores, blá 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 blá, a gente sabe disso. Mas talvez ali pelo menos uns 2, 3 jogadores com gás novo desde o começo poderiam ter dado ali um outro ritmo para o time. É isso. Agora pelo menos, enfim, uma semana inteira de descanso e preparação depois de muito tempo para essa partida lá em Salvador no final de semana contra o Vitória. Um grande abraço a todos. Boa tarde, Vitor Guedes. Se a gente for analisar os resultados de sábado e domingo dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ver que Bahia marcou 6 gols, Palmeiras marcou 4 gols, Ponte Preta marcou 4 gols e o Corinthians jogando em casa ficou apenas em um empate em 1-1 com a Chapecoense, bate um certo desânimo, uma certa chateação, isso é natural. Até porque o Corinthians, mesmo tendo jogado mal, principalmente no segundo tempo contra a Chapecoense, foi prejudicado pela arbitragem, não podemos deixar de mencionar isso. E acho que a chateação já deve ser deixada de lado. Até ontem, domingo, ainda havia motivo, tal, para um pouquinho de frustração, chateação, mágoa, mas agora segunda-feira é uma nova semana, uma nova etapa que se começa com o Corinthians e que o Fábio Carille terá a semana inteira para treinar, para recuperar os jogadores desse cansaço que ele apontou e principalmente para aproximar mais o posicionamento dos jogadores que estiveram muito espaçados no jogo contra a Chapecoense. Houve muitos passes errados, levando em consideração que Jadson, melhor do jogo contra a Ponte Preta, na Arena. Rodriguinho, melhor do jogo contra a Ponte Preta, em Campinas.
não conseguiram se entender, não conseguiram se aproximar, não conseguiram trocar passes, fazer a bola chegar nos atacantes, o Jô, o Romero, o Léo Jabá, o Casim. Então foi uma partida totalmente abaixo do que o Corinthians pode render, pode fazer, pode apresentar. Ou seja, as palavras de ordem são ânimo, confiança, para que o corintiano sinta-se empolgado com a possibilidade do Corinthians melhorar e muito na partida do próximo final de semana contra o Vitória, que é o que achamos que há condição de acontecer. Aqui é Wagner Herói para o Timão Universitário. Fala, Vitor Guedes, grande abraço para você, a todos os amigos aí do Timão Universitário. Aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão, que narrou, né, o empate contra a Chapecoense no último sábado, num jogo muito ruim tecnicamente, principalmente no segundo tempo, com poucas finalizações, num jogo que o Corinthians foi, na minha opinião, péssimo. Um horroroso jogo do Corinthians, mas claro, isso não é uma catástrofe, calma, é apenas o primeiro jogo do campeonato e serviu também para a diretoria entender que o elenco precisa de peças, né? O Carelli precisou mudar no segundo tempo, o time estava mal, ele colocou Léo Jabá e Casim e viu que não adiantou nada, o time não mudou. Então o Corinthians precisa de contratações, parece que está correndo atrás, é bom que esteja mesmo, porque o elenco ainda é fragilizado. A Chapecoense fez uma marcação muito forte em cima do Corinthians, criou até melhores oportunidades do que o Corinthians no jogo, teve até um pênalti a seu favor, na minha opinião, mas um lance muito difícil de ver, uma bola que queima-roupa, que espirrou no braço do Gabriel num carrinho dentro da área, mas o Corinthians fez uma partida que o empate saiu até bom. O time esteve cansado, principalmente no segundo tempo, veio de viagem do Chile, num jogo complicado, em que o Corinthians jogou muito bem lá na quarta-feira, e agora vai ter uma semana cheia, descansou ontem, descansará hoje, e se reapresenta apenas amanhã à tarde. Então é tempo suficiente para descansar, colocar a cabeça em dia para vir voando contra o Vitória no próximo final de semana. Beleza? Excelente programa para vocês e um grande abraço para os amigos da Rádio Coringão. Aqui é Ginaldo da Rádio Coringão. Quero fazer 2 observações sobre o jogo Corinthians 1, Chapecoense 1. Primeira observação é que o time estava cansado, jogou no Chile na quarta e no sábado teve que jogar novamente, sem muito descanso, o time com gripe. Eu acho que dá pra gente dar um desconto. A segunda coisa é a impressão que se você jogar de verde na arena, você tem o juiz a favor. É isso aí, abraço a todos do Timão Universitário. Bom, obrigado aos amigos da Rádio Coringão, os amigos jornalistas de outros veículos. A respeito do que disse o Ginaldo e o Wagner Herói, é um lance polêmico, né? O gol da Chapecoense, mas nas imagens que eu vi, eu não vi falta. Eu não vi falta no Fagner. Achei que o Fagner foi mole. Talvez tenha uma imagem que me desminta, mas enfim. As imagens que eu vi não ficou clara a falta. E também não achei pênalti para Chapecoense, como disse o Herói, o Botarelli disse, né? A bola bateu, mas assim, foi a queima-roupa, não dava nem tempo do cara tirar a mão. Eu não achei pena também. É um pênalti que inventaram de um ano pra cá, mas que ninguém dá. Eu não achei pena. Enfim, a arbitragem não foi ruim. Ruim foi o futebol do Corinthians. Mas uma rodadinha rápida antes da gente fazer o Corinthians de hoje e falar dos outros esportes. Mas o Morcegão, né, um dos colegas que gravou, falou que o Corinthians tem condição, é mais otimista, assim. Mas na média, antes do Corinthians ser campeão paulista, o corintiano estava satisfeito em meio de tabela. Agora, o título paulista, o corintiano quer pelo menos a vaga a Libertadores. Lembrando que o G6 não é G6, pode ser G1000, né? Porque o campeão da Libertadores abre vaga, o campeão da Sul-Americana abre vaga. Enfim, pode virar G8, como virou ano passado. Quer dizer, Copa do Brasil. Então, e Copa do Brasil, os melhores times estão no campeonato. Então a chance do G6 ser G8, G7, é muito grande. E o Corinthians tem sim condição de... Não tem, na minha opinião, elenco para brigar com Palmeiras, Atlético e Flamengo, que são os 3 melhores elencos. Mas não é nenhum absurdo o Corinthians ficar em C. O ano passado fez tudo errado. Trouxe o Oswaldo, trouxe o Cristóvão, fez um monte de bobagem. Ficou a 2 pontos da classificação, né? Se ganhasse em Minas, empatou o jogo. Enfim, ficou a 2, 3 pontos da vaga e empatou em casa jogos ridículos. Quer dizer... Dá pra buscar, agora tem que ter o pé no chão, entender como entendeu no Paulista que era a quarta força, que não era pra jogar pra cima de todo mundo, que não tem um timaço. Se achar que é um timaço, melhor do mundo, que tava todo mundo errado, não ganha da Chapecoense em casa, como não ganhou do Brusque fora, como não ganhou do Inter de Porto Alegre, que é um time de Série B. Então é um time que tem que jogar
na conta do chá. Você espera o que do Corinthians no Brasileiro, Caio? Acho que depois do Paulista, Vitor, é o que você falou, meio de tabela e o que vier é lucro. Eu tenho esperança Sul-Americana, pelos 2 jogos que fez. Eu acho que tem condições de beliscar ela, sim. Eu acredito que o Corinthians tem chance sim de ficar entre os 6 primeiros, tirando Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, que são os clubes que têm os maiores elencos do futebol brasileiro hoje. O Corinthians tem chance, se equivale ainda um passo acima de Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, tudo ali no mesmo bolo, e eu acho que o Corinthians tem chance sim de classificar para a Libertadores entre os 6 primeiros, né? Eu também acho que, principalmente pelo padrão de jogo que tem o Corinthians achou nesse começo de ano com o Carille, ele tem a condição de chegar aí, vamos colocar, por enquanto, nesse G6 do Campeonato Brasileiro, que daria uma vaga na Libertadores. Concordo com o Caio também que dá para beliscar a Copa Sul-Americana, pela baixa do nível técnico da Copa Sul-Americana e pelo crescimento tático que teve o time do Corinthians e até técnico em alguns jogos, como o Rodriguinho jogando bem, o Jadson também encaixado, o Jô fazendo gols. Então, no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, eu prevejo, dentro das características do Corinthians, um bom futuro para a equipe do Corinthians. Eu vejo o Corinthians como candidato à vaga na Libertadores também. Não tem um elenco tão forte, tão caro quanto outros clubes, mas só que o diferencial do Corinthians é a formação tática, é bem estruturado esse time do Carille. Eu acho que dá pra brigar lá em cima, na 4ª posição, aí por ali no campeonato. Eu também acredito na vaga pra Libertadores e na Sul-Americana, principalmente. Eu acho que dá pra seguir numa boa e conquistar a vaga pra Liberta. Bom, eu sou de um tempo que, primeiro, que Liberta de C, diria Romero, é R. CR. Liberta, Paca, não dá, né? Enfim, é o Armagedon. Mas, enfim, o Corinthians, eu sou de uma geração que comemora título, né? Não são vocês, os Exu Flanelinhas, que comemoram a vaga. E até por isso a Sul-Americana, que dá a vaga, é um título, né? Então é muito vezes ser campeão da Sul-Americana, que não é uma competição do mesmo padrão do brasileiro, não tô dizendo isso, do que ser 4º lugar, até 2º do brasileiro. É lógico, é muito melhor ser campeão brasileiro. Seria um título inédito também. Sim, Corinthians. Mas é muito melhor ser campeão brasileiro que da Sul-Americana. Mas eu prefiro ser campeão da Sul-Americana do que 2º do brasileiro. E a Sul-Americana também dá vaga sem pré-Libertadores, da tal chamada vaga direta. Agora, o que o Corinthians passou contra o Brusque, passou contra o Porto Alegre, não é nenhuma certeza que mata-mata o time vai. Foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, com dificuldade. Com São Paulo e Ponte Preta com facilidade pelo que fez fora de casa nos 2 jogos. Mas também não é um time que dá pra confiar, assim, que tem muita mais chance do que no pontos corridos, mas também não é uma barbada. E a Sul-Americana é uma competição que tem muito menos prestígio que a Libertadores, mas a chance de ganhar é muito parecida, porque primeiro que os times que saem entram para a Libertadores, e alguns países indicam os 2 times. Então tem muitos times tradicionais disputando, não agora, a próxima fase ainda pode ser que caia uma tetinha, mas depois de 16, 8 times vai estar lá os times grandes do continente. Então assim, não é uma competição, não é como a Liga Europa da Europa, que os times mais fracos, e ainda assim deu o Manchester United na final, e o Ajax, que é um time muito, muito tradicional, porque o United ficou em terceiro, não classificou, enfim, não é uma competição simples de você vencer. Agora, eu sou contra essa coisa de poupar, não dar valor a título. Título é título, inclusive o título dá. E é a nossa possibilidade, né? Porque se o Corinthians for campeão brasileiro, e pode ser, não tem um regulamento que não proíba, mas vai ser uma surpresa. Não vou dizer que é o Leicester, porque o Corinthians é o Corinthians, o Leicester é o Leicester, mas em termos de elenco, dinheiro, perspectiva de... O Corinthians não conseguiu contratar o Pablo ainda. Quer dizer, é capaz de perder jogador, não tem grana pra trazer, a chance é muito pequena. Mas se entender o tamanho dele, não ficar com graça, mandando os críticos pra aquele lugar, achar que é Deus, tem fator casa, tem torcida, tem camisa pra fazer seus pontinhos. O Corinthians é um time que sabe jogar fora de casa defendendo. Não tem bola pra ir jogar em qualquer lugar e ganhar o jogo, mas tem bola pra ficar ali tranquilamente em 4º, 5º, e dependendo da má fase de um time ou outro, até pensar um pouco melhor. Mas tem que jogar um pouco mais de bola. Por falar em jogar um pouco mais de bola, em 95 o Corinthians jogou muita bola, foi campeão da Copa São Paulo, Paulistão e Copa do Brasil. Tem gente que põe na soma ainda o Carnaval, que foi o primeiro título dos 4 da Gaviões da Fiel Torcida, com o famoso "Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu, sou Gavião, levanta a taça, com muito orgulho pra aderir da Fiel. Tintim, um brinde ao Jubileu de Prata." Mas vamos lá, eu sei porque eu gosto muito de samba, nenhuma simpatia pessoal com o Corinthians.
O que temos? Você preparou o Corinthians, Shampoo? Corinthians, 1995, as quartas de final diante do Paraná. O segundo jogo que foi disputado no Pacaembu e o Corinthians venceu. Eu confesso que não lembro desse jogo. Eu lembro da semifinal contra o Vasco, que foi 5-0 no Pacaembu. E depois da final contra o Grêmio, 2-1 de virada. E depois foi ser campeão de 1-0 lá no... Quando o Grêmio ainda jogava no Olímpico. Mas vamos ouvir a vinheta do Corinthians. Primeira coisa, quem que fez? Você, né? Vamos ouvir a vinhetinha do Shampoo, senão ele fica de biquinho. Não vou comentar a vinheta, que já comentei tantas vezes. Vamos lá, Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians de hoje nos remete ao dia 16 de maio de 1995, em jogo válido pela Copa do Brasil, onde o Corinthians eliminou o Paraná nas quartas de final da competição no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Então, vamos conferir com a narração de Nivaldo Prieto o segundo gol de Viola. Aí o Elivelton. Pegou o Elson na marcação, vai atrás dele, faz o break, jogou entre dois jogadores, Souza recebeu, faz a finta, tá na área, levou na linha de fundo, saiu o cruzamento, olha o gol! Fraquinha, no fundo da rede, a festa do Viola, também do goleiro Ronaldo. Corinthians 2, Paraná 1. Elivelton inicia a jogada pela esquerda do campo de ataque e vai ao fundo. No meio de dois jogadores, ele consegue o passe para Souza, que invade a área e leva até a linha de fundo, quando cruza para a entrada da pequena área. E lá estava Viola, se deslocando da marcação do zagueiro para tocar com a chapa do pé esquerdo e ver a bola entrar mansamente no gol. Este foi o segundo gol de Viola na vitória corintiana por 2-1 sobre o Paraná na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o todo-poderoso Timão empatou sem gols diante do time paranista no estádio Couto Pereira, passando para a fase semifinal da competição. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Confesso, como confessei antes, que não lembro. Em 95 eu tinha 18 anos, nessa altura eu devia ter tomado já umas 18 Maria Mole. Não lembro, realmente não lembro. Esporte Clube Corinthians Paulista, uma coisa que eu nunca falo, não é só futebol. O que temos nos outros esportes, ou até no futebol, na base, temos notícia? Vou começar aqui com as categorias de base. Vitor Guedes Paulista Sub-15, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-15, o Corinthians venceu o Taboão da Serra por 3-1 e segue na liderança do Grupo 7 com 16 pontos. Já pelo Paulista Sub-17, enfrentando o mesmo adversário, o Timão venceu por 2-1 e também é líder do Grupo 7 com 14 pontos. O próximo compromisso do Corinthians é diante do Grêmio Osasco no próximo sábado. Pelo Paulista Sub-20, na segunda rodada da competição, o Corinthians empatou diante do Red Bull Brasil por 1-1 e alcança a quarta posição do Grupo 3 com 4 pontos. O próximo compromisso é no clássico diante do Palmeiras. Futsal também Sub-20, o Corinthians venceu o Santo André por 3-0 na tarde de ontem, jogando no ginásio Noêmia Assunção e segue invicto no Campeonato Metropolitano Sub-20, mantendo a liderança da competição com 15 pontos, 3 à frente do vice-líder Magnus Futsal. Faltando 2 rodadas para o encerramento da primeira fase, o Corinthians volta à quadra no dia 24 diante do vice-líder Magnus e encerra a primeira fase no dia 30 contra o Atlético Guarulhense. Pelo futebol feminino, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians
Corinthians enfrenta o Grêmio na próxima quarta-feira, às 17 horas, na Arena Barueri. O Timão goleou o Audax por 5-1 na última rodada, em Osasco, e permanece na vice-liderança do Grupo 1 com 28 pontos, 2 atrás do líder Iranduba do Amazonas, Vitor Guedes. Tá certo, obrigado Shampoo, obrigado Caio, Bruno, Jean, Jade, os irmãos Evaldi, Felipe e Marcos, Luiz, o nosso jacaré, tava dançando, relembrando os tempos de Altian. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, Marcos Floriano e seu filhinho, Felipe Poi. Produção, reportagens, pautas, edição dos alunos Jade Furacão Jimenez, David, Baby Luke Xavier, Caio Portela, Bruno Oliveira e Jean Gomes. A coordenação do curso é dela. Já voltou de viagem ou ela tá ainda viajando o mundo? Ainda não, só quarta-feira. Um dia eu vou ser chefe. Flávia Daniela Delgado, a apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá. Vai, Corinthians! Ele tava pegando... Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.